Olá, meus irmãos, bom dia a todos, que Deus te abençoe grandemente. A você que esteja assistindo esse vídeo na parte da tarde ou à noite, estou gravando aqui agora na parte da manhã. E o tema desse vídeo hoje está relacionado a uma pergunta de uma irmã que ela me fez uma pergunta há muito tempo atrás. Essa irmã, ela congrega na Igreja da Maranata, tenho respeito por ela, pelo esposo dela. E a pergunta que ela me fez foi o seguinte: Rodrigo, por que tanta raiva que você tem, né? Por que tanta raiva que você tem da Igreja Cristã Maranata? E eu respondi a ela de acordo com o que tinha ocorrido na ocasião, e de lá para cá a gente não teve mais contato, né? Não é questão que eu não quis ou ela não quis, enfim, né? Mediante as correrias, né, as atividades, a gente não teve mais contato. Mas continua aqui o mesmo respeito por essa irmã e pela sua família. E hoje eu estou aqui, né, mais uma vez, não que essa irmã me pediu, mas mediante o assunto, o vídeo que eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos, especialmente aos irmãos da Igreja da Maranata, eu vou estar aqui respondendo novamente a esses irmãos, porque certamente essa pergunta recai sobre eles, mas alguns não têm coragem, enfim, tem os seus motivos aí particulares. E a minha resposta para essa irmã foi que eu não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho ódio contra a Igreja Cristã Maranata, contra os membros da Igreja Cristã Maranata. A minha questão, tanto dos meus vídeos, das minhas publicações em relação à liderança da Igreja da Maranata, está voltado para a questão doutrinária, né? O qual esse vídeo eu vou estar fazendo aqui, voltado para a questão doutrinária. Então, alguns lá de dentro entendem que isso é uma perseguição, que isso é uma forma de raiva, de rancor, de ódio, enfim. Mas eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho raiva, não tenho rancor, não tenho ódio de nenhum irmão que pertence à Igreja Cristã Maranata, nenhum pastor da Igreja Maranata. A minha questão aqui é doutrinária e está voltado para a liderança da Igreja Cristã Maranata. E diante desse assunto aqui, meus irmãos, diante desse vídeo que eu vou estar mostrando, que o próprio presidente da Igreja Cristã Maranata, ele faz essa transmissão, esse ensino, é através desse ensinamento dele, do argumento dele, das afirmações dele, que eu vou estar também usando como resposta a vocês. E antes de entrar aqui nesse vídeo, né, de dar início aqui, o que também me incentivou a fazer, eu já ia fazer esse vídeo, já estava com esse vídeo pronto aqui, né? Já ia fazer essa gravação, mas no dia de ontem eu assistindo uma transmissão do grupo, né? Eu falo um grupo assim, é um grupo no YouTube chamado Maranata Anátema, né? O pastor Solo ali, ele é que faz as suas transmissões, enfim. E além do pastor Solo, existem outros irmãos ali também que participam dessa transmissão, como o irmão Joaquim, o pastor Jorge, se eu não me engano, a nossa irmã Roseli. Eles estavam ali discutindo alguns assuntos relacionados à Igreja Cristã Maranata. E entre esses assuntos, eles citaram o seguinte, eles afirmaram o seguinte, que entre aqueles 4 irmãos, né, que estavam ali, pastor Solo, pastor Jorge, irmão Joaquim, a Roseli, que a Igreja Cristã Maranata, ela moveu 40 processos contra esses irmãos, só com esses irmãos. E fora os outros irmãos também, que a Igreja Cristã Maranata, ela moveu processos contra eles. E nesse processo, a Igreja Cristã Maranata, a liderança da Igreja Cristã Maranata, ela alega que ela está sendo perseguida, que esse grupo de pessoas está tentando difamar o nome da instituição, tentando difamar a honra dos pastores, enfim, né? Então eles abordam essas questões ali nos seus processos.
E foi isso que me incentivou mais ainda. Eu já ia fazer esse vídeo aqui, ia gravar esse vídeo, mas foi o que me incentivou mais ainda. Porque como a liderança da Igreja da Maranata, ela está alegando que ela está sofrendo uma perseguição, então eu quero mostrar aqui, né, com os irmãos, respondendo aos irmãos que eu não tenho raiva, rancor, ódio da Igreja da Maranata, mas eu vou estar mostrando para os irmãos, através desse vídeo, quem é que persegue, quem é que faz perseguição, quem é que tenta denegrir o nome das pessoas, enfim, né, tudo aquilo que a liderança da Igreja da Maranata entende como difamação. Vamos ver quem é que pratica essas coisas, né? De onde que extrai esse pensamento? Vamos lá. Quem vai estar apresentando aqui é o pastor Gideu Tigueiro, presidente da Igreja Cristã Maranata, em um seminário. Vamos lá. E, meus irmãos, eu vou estar aqui liberando o áudio aqui, mas em certo momento eu vou dar pausa para fazer um comentário, para que os irmãos possam entender aonde que eu quero chegar e qual é a minha posição em relação a esse vídeo. Vamos lá. Às vezes, o irmão diz assim, pois é, senhor, por que o senhor não... Olha, senhor, por que o senhor não amassa esse pessoal todo está contra nós, né? Não é o que você pensa, todo mundo pensa um pouquinho, mas senhor, até quando, senhor? Olha, eu não quero fazer mal a ninguém não, viu senhor? Mas se um ônibus passasse em cima dele, né? Não é assim, mas o senhor não faz assim, a vitória dele, é para a glória dele, é para a minha glória, a vitória. Agora, o que o senhor vai fazer? A gente quer que o senhor faça uma porção de coisas. Corta o pescoço de um, né? O outro caiu do avião e lá vai. É tudo que você quer. Ele viajou, já caiu o avião. Né? Tá doente, ó, tá mal, tá diabético. Então, meus irmãos, veja bem de início aqui o que o presidente da Igreja da Maranata ele fala nesse seminário. Primeiro, ele transmite, né, para aqueles que tivessem, né, naquela época, estavam assistindo essa transmissão, de que há um suposto pensamentos por parte da igreja, e esses pensamentos é voltado para sofrimento daqueles irmãos que saíram, porque toda a fala do presidente aqui, perdão, toda a fala do presidente aqui está relacionado aos irmãos que saíram nesta época, pastores que saíram dessa época. Ele não está falando aqui diretamente a outras igrejas que nós já conhecemos aí. Não, está voltado para alguns pastores que saíram, alguns irmãos que seguiram, né, que foram congregar com esses pastores nesta ocasião. Então ele fala aqui, olha, nós não queremos, né, fazer tal coisa, né, mas o nosso desejo, né, de pedir a Deus, né, que corta a cabeça de um, que o carro passa por cima do outro, que o avião caia com essa pessoa, que essa pessoa que está com diabetes, né, diabético, vamos dizer assim, que essa pessoa ela morra, enfim. De início aqui, o presidente da Igreja da Maranata, ele já extrai certos pensamentos de sofrimento, o que eles desejam, né, que acontecesse contra essas pessoas, ou sobre essas pessoas que saíram. Né? Então vamos lá, esses são os primeiros pensamentos, né, que o presidente da Igreja Cristã Maranata, ele faz. Tanto o pensamento dele, né, quanto os pensamentos ali dos irmãos. E isso são supostos pensamentos que ele transmite, né, aquilo que os irmãos desejavam fazer, né, mas ali, segundo ele, é Deus, né, que está conduzindo todas as coisas. Mas vamos lá. Então, mas o Senhor vai dar vitória, Ele é o provedor de todas as coisas. A obra que Ele gerencia, que é dele, vai continuar sendo dele, não é minha nem de ninguém. E Ele vai continuar providenciando todas as... E é por isso que nós temos
um povo que está aí, firme, consciente, né? Apesar dos e-mails. Nós temos que dizer isso ao nosso povo. Vamos seguir, é para seguir. O que é que está esperando? Você está parado, está esperando mais um e-mail de Zucarela? De Zucareta, de Pizzarela? É isso que você está esperando? Veja aqui o que o presidente ele fala, né? O que você vai ficar esperando? Você vai ficar esperando receber e-mail de Zucarela? Veja o nome que ele dá aos irmãos ou aos pastores que saíram das denominações. Veja a ironia que ele faz contra essas pessoas. Vamos lá. Ele não vai dizer coisas boas ali, porque o adversário não tem coisas boas para dizer nisso. Ele não tem nada de bom para te dizer. Então, é isso que você está esperando? Não espere isso. Pega a palavra e Deus vai falar com você. E Deus vai falar. Quando eu recebi um e-mail, eu abri um texto. Aqui, a palavra. Você diz assim, não quero que você veja isso. Para esse que enviou isso aqui, eu tenho isso. Nem vou ler aqui, porque são os juízos do Senhor. Então veja bem, ele diz aqui, esse adversário aqui, ele não está falando de um ser espiritual, ele está falando desses irmãos que saíram, voltado para os pastores que saíram, né? E ele fala assim, olha, porque eu recebi um e-mail. E aí ele foi consultar a palavra e Deus falou que não era para ele ler o e-mail, porque Deus já tinha uma sentença, o juízo sobre essas pessoas. Veja aqui o argumento dele, isso aqui nós chamamos de doutrina do medo. É algo que ele usa para lançar um medo sobre a igreja. Então vamos lá, mais à frente. Bem queria que acontecesse tudo aquilo, mas ele está sempre rodando no mesmo lugar e fazendo alimento para Dalila, para a igreja infiel. E ele pensava que o Espírito de Deus ainda estava sobre ele. Esse é o grande problema dos que caem. Pensam que o Espírito Santo. E outros que querem acompanhar, pensam que o Espírito Santo está com aquele ministério. Abandone isso, deixa para lá. Caiu. Eu falei há um pouco atrás agora que ele, toda a fala dele, as afirmações dele estava voltado para os pastores que saíram da Igreja Cristã Maranata. Então aqui é a confirmação, né, do presidente da Igreja Cristã Maranata em relação àqueles que saíram. Aqui ele já está falando de uma mensagem sobre Sansão e Dalila. E aqui ele vai fazer uma comparação da morte de Sansão, daquilo que ele fez, né, daquilo que ele desobedeceu, da fraqueza dele. Então ele vai reportar todo o acontecimento, né, ali do sofrimento de Sansão que ele teve, a sua morte. Ele vai reportar isso aos pastores e aqueles irmãos que seguiram esses pastores. Preste atenção. Deixa para lá. Caiu, foi para lá, deixa embora. Ele escolheu o que ele queria. Ele abandonou a coisa mais preciosa. Ele negou o dia que ele foi à frente, diante de toda a igreja. Ele não respeitou a sua vida. A ovelha, aquilo que ele disse que depois de 20 anos mudou de 30, 40, seja o que for, não justifica, porque levou 40 anos mentindo. Então veja bem, o Gideuti, ele diz assim, porque a pessoa ela passou 20, 30, 40 anos pregando em relação aos dons espirituais, vivendo a doutrina, e de repente ele fica mandando e-mail, ligando para as pessoas e negando aquilo que ele pregou. Então o Gideuti aqui ele afirma com todas as palavras que esses pastores que saíram e que viveram isso dentro da instituição, eles são mentirosos. Ele chama todos esses pastores de mentirosos, que eles mentiram porque agora eles estão negando o que eles viveram lá dentro, o que eles pregaram lá dentro. Então veja bem, Gideuti ele chama todos os pastores de mentirosos. Se for chamar o Gideuti de mentiroso a sua liderança, certamente o processo vem. Mas eles podem chamar de mentirosos.
Isso pode chamar os outros pastores que saíram. Mas os outros pastores, os outros irmãos que falar que o Gideoti é mentiroso, que a liderança é mentirosa, meu amigo, aí chove processo. Mas vamos lá. Veja a arrogância dele e veja o tratamento dele em relação, né, a esses pastores que saíram e aos irmãos que seguiram aí a esses pastores. Vamos lá. Ele não tem direito, ele não tem valor. Esse homem não tem valor. Viu o que ele diz aqui? Esse homem não tem valor. Então, para eles, quem sai da Maranata não tem valor mais. Né? Para a liderança da igreja da Maranata, todos que saírem, inclusive a mim, não tem mais valor para eles. Não tem mais valor. São mentirosos. É isso que ele está dizendo. Então, vamos lá. Não é nem questão espiritual, é questão de caráter. Eu não posso pregar uma coisa hoje aqui e amanhã vir aqui dizer para todo telefonar para um e para outro, para dizer que a obra está errada e que eu estou certo. Então veja bem, o Gideoti ele afirma mais uma vez que a questão era caráter. Ele está dizendo que aqueles irmãos, aqueles pastores que saíram por seus motivos, que eles não tiveram caráter. Que eles não tiveram caráter. Se você falar que o Gideoti não tem caráter, se você falar que a liderança da Igreja Maranata não tem caráter, eles vão chover processos. Tá? Estou falando isso aqui sem medo, não é rancor, não é nada. Estou falando a realidade para os irmãos entender que não é o grupo que ele diz nos seus processos que estão perseguindo a igreja. Mas vamos ver quem é que está fazendo perseguição. Vamos ver. Eu não posso fazer isso. Isso é uma falta de caráter. Falta de caráter. Ele está dizendo que aqueles pastores não tiveram caráter. E era falta de caráter. Como é que eu vou dizer que o Espírito Santo revelou nesses 40 anos e amanhã eu vou dizer que eu não creio? A linha do Espírito é muito séria. E as pessoas pensam que mudando de lugar, está tudo bem. Sabe o que aconteceu depois de tudo isso? Vou dar uma pausa aqui antes de ele entrar na questão da morte de Sansão. Ele diz o seguinte, que a linha do Espírito é muito séria, e é mesmo. Aquilo que o Espírito Santo ele quer fazer dentro do projeto de Deus é muito sério, é muito sério. Então, o cristão não pode brincar, né, em relação àquilo que o Espírito Santo ele quer fazer e o que ele faz. Mas ele diz assim, que esses pastores, eles mentiram, que eles não tiveram caráter. Eu quero só fazer uma reflexão aqui com os irmãos, da seguinte forma. Gideoti, quando ele estava na igreja presbiteriana, o Gideoti, ele vivia uma doutrina, não vivia? Ele vivia uma fé, não vivia? Até onde eu conheço, a igreja presbiteriana, o seu ministério, eles têm uma teologia formada em relação aos dons espirituais. E segundo o Gideoti e o Amadeu, sobre o histórico da obra, eles dizem que saíram da igreja presbiteriana porque houve uma manifestação ali do Espírito Santo e a igreja presbiteriana, o ministério naquela época, não aceitou, não recebeu. Então eles saíram e que Deus tinha revelado, que tinha uma nova obra para eles, enfim. Então eles fundaram a igreja cristã Maranata. Então vamos lá para a reflexão. Gideoti, ele tinha uma fé, ele vivia uma fé, tanto ele, Amadeu, aqueles outros que saíram com ele. Vivia uma doutrina, não vivia? E se a igreja presbiteriana tinha e tem uma formação teológica em relação aos dons espirituais e ela não aceitou, acredito eu, entendendo que aquela manifestação não era do Espírito Santo, e aí eles saíram, eles negaram a fé ou não negaram? A doutrina da presbiteriana, eles negaram ou não negaram? E quando ele sai e abre a igreja, funda a igreja cristã Maranata, o que eles começaram a pregar? Dons espirituais. Não foi isso? Então Gideoti, ele tinha uma formação lá dentro. A formação dele era a mesma formação da igreja presbiteriana. Ele tinha um pensamento, uma fé em relação aos dons espirituais. Por que agora ele muda? Por que agora ele está pregando
em relação aos dons espirituais e diz que os pastores lá foram mentirosos porque negaram tudo. Então quer dizer que o Gideuti e os demais aí não mentiram, não. Não negaram a fé e a doutrina da igreja presbiteriana, não. Então os únicos, que ele vai falar aqui mais à frente, né, que as pessoas caem, que quando caem não tem lugar na obra mais. Então os únicos que não caem dentro da liderança da Igreja Maranata é o Gideuti, é o Amadeu, é os outros lá que acompanham ele. Esses aí não caem. Porque em 2012, que houve aquela questão, aquelas denúncias, né, que foi nacional, todos, ficaram calados. Aquilo ali já era motivo suficiente para Gideuti sair da presidência, não voltar mais, para Amadeu sair também, não voltar mais, os outros pastores que foram denunciados sair e não voltar mais aos seus cargos. Já era motivo. Porque muitos outros pastores deixaram os seus ministérios, perderam os seus ministérios por coisas que não chega... É indiscutível diante do que aconteceu em 2012. Então eles, vamos lá. Sansão teve uma grande oportunidade. Sabe qual foi? De morrer debaixo dos escombros daquilo, do templo, da religião que ele serviu de achincalhe. Foi lá para o templo, lá para o ídolo lá, segurou uma coluna, morra eu e os filisteus. Quem está com ele morre também, como morreu com Adonias. E nós estamos falando aqui para muitas pessoas que precisam ouvir isso. Em videoconferência, aqui, o homem que cai nessa obra só tem um lugar para ele, é debaixo dos escombros, com aqueles que ficam em sua volta, aqueles que o chamaram. Meus irmãos, eu vou encerrar aqui porque tem outra parte aqui desse vídeo que eu vou estar usando para fazer uma outra gravação. Veja bem, o Gideuti ele diz aqui que da mesma forma que Sansão ele morreu, que foi debaixo dos escombros, quando Sansão ele pega nas duas colunas do templo e ali, né, com a força que restava ainda sobre ele, ele matou ele e matou ali também os filisteus. Então Gideuti está dizendo o seguinte: aqueles que saíram da igreja cristã maranata, que ele se refere à obra, a esses, o lugar deles é debaixo dos escombros. Porque dentro da igreja cristã maranata não existe e não existirá lugar mais para eles. E volto a dizer, como ele diz assim, olha, quem cair nessa obra, os que caírem nesta obra, não tem lugar mais para ele aqui. O lugar deles e daqueles que seguem a ele é debaixo dos escombros. É tanto que ele faz uma comparação aqui, chamando, né, aqueles que seguiram esses pastores de filisteus. E cujo Deus dessas pessoas agora, quem é o Deus? O Deus Dagon. Então veja o que o Gideuti ele pensa dessas pessoas. Então diante desse vídeo aqui, meu irmão, minha irmã, quem é que tem tanta raiva? Quem é que tem tanta raiva? Quem é que tem tanto rancor? Quem é que tem tanto ódio em relação a essas afirmações do presidente da Igreja Cristã Maranata? E volto a dizer, os únicos que não caem dentro desta obra, se referindo à Igreja Cristã Maranata, é o Gideuti, presidente da Igreja Cristã Maranata, o Amadeu e os outros aí que acompanham ele até hoje. Esses aí não caem. Eu não sei o porquê. Eu fico impressionado, porque eu já presenciei pastores perder seus ministérios por coisas simples. Porque foi no casamento de um filho, né, que casou com a jovem, que era da igreja católica, foi lá assistir, quando voltou, saiu do seu ministério, perdeu. E muitas outras questões, meus irmãos, diante do que ocorreu em 2012, isso aí não é nada. Então eu fico impressionado, eu fico me perguntando, gente, como que esses monte de pastores que saíram da Igreja Maranata, como que eles caíram? Como que eles caíram?
por que que só a liderança, esses pastores mais próximos do presbitério, mais próximos do Gideuti, por que que só esses que não caem? O interessante é que o Gideuti, em uma das suas transmissões, ele diz assim, ele pega um acontecimento de um pastor norte-americano, eu não me lembro o nome dele, ele falando assim, olha, porque eu vou contar aqui rapidamente o que aconteceu com esse pastor. Esse pastor, ele praticou algo, né, vamos dizer assim, um pecado, ele errou, e ele reconheceu, né, o seu erro, o seu pecado, foi diante da igreja, ele pediu perdão, confessou o seu pecado diante de Deus, diante da igreja, e ali a igreja, né, recebeu esse pastor de volta, viu a sinceridade dele, que ele foi humilde, que ele não guardou nada, que ele não escondeu nada, e aí a igreja recebeu. Então o Gideuti, ele pega esse ato, essa prática, e diz assim, olha, o fulano, ele pecou, ele errou, e ele voltou, a igreja recebeu, aceitou, e se eles aceitaram esse fulano de volta, é porque eles não tiveram vergonha na cara. Porque se fosse aqui na obra, isso não teria acontecido. Essa é a afirmação do Gideuti. Aqui na obra não acontece isso, porque se acontecer, essa pessoa não tem lugar mais aqui entre nós. E aí passou-se os anos, meus amigos, meus irmãos, passaram-se os anos. E em 2012 estourou uma bomba que foi nacional, envolvendo o presidente da Igreja Maranata Gideuti Gueiros e os demais pastores que estão aí. Vai no G1 aí, pesquisa que você vai ver quem são esses pastores. Depois que estourou essa bomba, meu amigo, aí ó. Então agora, seja sincero comigo, meu irmão, você que está na Maranata. Diante do que aconteceu em 2012, era para Gideuti estar na presidência? Era para o Amadeu continuar com seu cargo? Aí você pode falar bem assim, Rodrigo, mas o processo acabou, eles foram inocentados. Foi não. Está em segredo de justiça. Eles estão respondendo até hoje. Tá em segredo de justiça. Então, diante do que aconteceu, era para esses homens estar aí pregando? Qual era o lugar deles? Porque ele diz assim, olha, esses que caíram, esse que cair nessa obra, o que cair nessa obra, não tem lugar mais entre nós, não. O lugar deles é nos escombros. Ué, gente, vem cá. Se o lugar desses pastores que saíram, que ele chama de caído, é debaixo dos escombros, e onde é o lugar deles? Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? A lei só prevalece sobre os fracos. Contra os fortes, não prevalece. Não era para Gideuti, não era para nenhum deles estar pregando hoje. Não era para eles ter lugar mais dentro da igreja cristã Maranata. E o interessante é que na live de ontem foi mencionado algo que eu não tinha prestado atenção. Segundo o que um dos integrantes ali do grupo falou, ele diz o seguinte, porque um pastor que foi, eu acho que a esposa dele faleceu, e aí ele ficou viúvo, e aí o ministério local ali tirou esse pastor do seu ministério porque ele agora era viúvo. E aí ele falou bem assim, irmãos, o interessante é que o Gideuti, ele é viúvo e ele não saiu da presidência. Tá entendendo, meu irmão? Por que que a lei ela só vale para os fracos, mas para os fortes não vale? Então, se um pastor, ele por ficar viúvo, ele perde seu ministério, por que o Gideuti está na presidência se ele é viúvo? Todo respeito aqui à família aí dos Gueiros, né? Por quê? Então, meu irmão, minha irmã, eu quero aqui responder aqui através desse vídeo que não sou eu que tenho raiva, que tenho rancor, não sou eu que tenho ódio, não sou eu que estou perseguindo a igreja, não sou eu que destilha o óleo, o ódio não sou eu, tá?
Eu aqui, Rodrigo, não sou eu. Graças a Deus, depois que eu me desliguei da Igreja Cristã Maranata, o meu pensamento, a minha forma de tratar os irmãos, o carinho, o respeito, o amor, é totalmente diferente. Não estou dizendo que os irmãos da Igreja Cristã Maranata não têm amor, não é isso. Estou falando que eu, pessoalmente, particularmente, eu mudei muito em relação a isso, né? Minha mente era outra, enfim. Então vou encerrar esse vídeo aqui, ficou um pouquinho aqui bem grande o vídeo, mas vou estar postando aí, tá? Que Deus te abençoe, né? Espero que a liderança da Igreja Cristã Maranata me entenda o que eu quero dizer aqui, tá? Mas se ela não entender, quiser mover um processo aí contra mim, fique à vontade, tá? E quero aqui reforçar a um pedido que o pastor Solo, vou falar o nome dele aqui, eu não tenho autorização não, mas eu vou estar falando aqui nesse vídeo, pastor Solo ali diante da transmissão, os outros irmãos e alguns também outros advogados que estão aí auxiliando, eles disseram o seguinte: irmão, não tenha medo, não volte para trás, não tenha medo. Se for verdade, fala a verdade, mas não tenha medo. Então o que eu estou falando aqui não é para mostrar que eu tenho a verdade, mas é de mostrar para os irmãos, de fato, o que está acontecendo. Tá? Então que Deus abençoe a essa irmã, a esse irmão, que Deus continue te abençoando. Mas eu, Rodrigo, seu irmão em Cristo, eu não tenho rancor, não tenho raiva, não tenho ódio contra os membros da Igreja Cristã Maranata. Mas em contrapartida, que você avalia diante desse vídeo quem é que tem ódio, quem é que persegue, quem é que faz perseguição. Se é eu ou se é o presidente da Igreja Cristã Maranata. Que Deus te abençoe.